sou o Paulo Taverneiro. Aqui é Biel Bardo, mas de vez em quando eu sou o Snowball. Eu só queria comer bom chocolate, e daí todo mundo ficou brigando comigo e o John vai me dar banho. Bom, galera, meu nome é Shimu, mais uma vez com o pessoal aqui da taverna. Falaram que eu não ia pagar o couvert, então eu voltei. Oi, galera, aqui é o Rafael, de novo, figurinha fácil aqui da taverna, e eu gosto de personagens esquisitos. Olá, aqui é o Rex, e eu estudo o livro de Cós Salteado, mas no final eu sempre faço personagem baseado na figura que eu achei no Pinterest. Puxa uma cadeira, compre uma bebida, que o papo hoje é criação de personagens, mas isso depois dos e-mails. Um jogo para os que buscam achar um modo de deixar o mundo para trás. E isso agora? São avatares. Você escolhe um personagem e vira essa pessoa no jogo. Qual que eu escolho? Eu acho que não faz muita diferença. Vamos jogar? O que tá rolando? Olha da tua mão! E aí, Bardo, já conseguiu fugir dessa prisão, cara? Já consegui sim, Taverneiro. Agora estou na Haled pegando mais amigos e companheiros para resgatar o Tis. Sempre o povo quer mais nesse universo fantástico, né, Bardo? Foi muito legal o cast dos Sombras do Abismo. Você que tá escutando agora não escutou o nosso cast, corre lá e escuta. Não vale a pena, Bardo? Vale muito a pena, galera. E eu já devo dizer pra vocês que é o seguinte: se você por um acaso pulou esse podcast com medo de spoiler, fica tranquilo, galera, porque não tem spoiler nele. Nós tomamos cuidado aqui com a língua pra justamente não ter problema de você escutar e poder jogar em seguida, viu? É isso mesmo, galera. Não fica com medo de escutar, não. Vai lá e escuta, jogue a mesa, fique tranquilo, não tem spoiler, não. Tanto eu e o Bardo aqui, quanto os nossos convidados, o Edu, todo mundo tomou cuidado especial para que não estrague sua brincadeira também e seu jogo. Além disso, galera, lembre-se que quem faz a aventura é você e seus jogadores. Então eles podem tomar vários rumos diferentes, como tomou na minha mesa, como tomou na mesa do Edu, como tomou na mesa do Shimu. Então fiquem tranquilos, porque por mais que a gente fale aqui, pode acontecer coisas totalmente diferentes. Eles podem tomar vários caminhos e até libertar quem eles não deveriam. É isso mesmo, Bardo. Eu quero agradecer a todos os nossos padrinhos da taverna, que faz com que a nossa taverna cresça cada vez mais, nos incentivando com um pouquinho da doação dos POs, daquele tesouro sofrido. Ele libera um pouquinho desses POs pra gente aqui da taverna. E a gente tá com uma nova plataforma aí, não tá não, Bardo? É isso mesmo, galera. Se você foi agora lá, matou um dragão, tá com um tesouro e quer ajudar a taverna, é muito simples. É só você entrar no PicPay e começar a ajudar a taverna do Beholder Cego por lá. Por que a gente tá falando do PicPay hoje, taverneiro? Porque o PicPay dá o cashback de vez em quando pra você. Então você pode ajudar a taverna e receber de volta esse dinheiro, cara. Então é mais vantagem pra você e pra nós, porque nós teremos um novo aventureiro no nosso grupo para enfrentar vários Beholders. É isso mesmo, galera. Vem com a gente, vem no nosso programa de padrinho aqui. Várias coisas legais, várias recompensas bacanas. Então participem dos padrinhos da taverna e ajude a taverna a crescer cada vez mais, né, Bardo? É isso mesmo, gente. A gente precisa da ajuda de vocês. E se você ainda é mulher, venha fortalecer as madrinhas da taverna. Só temos a Prix e a Andressa lá, e elas querem mais mulheres para poder falar com vocês, jogar com vocês. E já disseram, querem algumas bárbaras frenéticas na frente de batalha, hein, gente? E não é só isso, Bardo. Você quer ajudar a taverna de uma outra forma também? Você pode adquirir nos objetos mágicos que a gente conta aqui na taverna através dos links da Amazon, né, Bardo? É isso mesmo, gente. Todo o cast nosso tem uma postagem lá com vários itens que a gente indica pra vocês. São livros, às vezes DVDs de séries, que vocês podem encontrar na postagem do nosso cast. Então, caso você queira comprar alguma coisa na Amazon, entra lá no Beholder, clica no link e pode comprar outro livro, se for o caso, outro item. Mas entra pelo nosso link, porque daí você paga uma comissãozinha pra nós. Não vai te custar nada e a Amazon acaba dando uma ajuda pra taverna aqui, que é um fôlego a mais, porque nossos goblins aqui, cara, não são de ferro. Até porque, taverneiro, nós estamos querendo a sua ajuda, aventureiro, para escravizar o Rafael, o Pinho, e colocar ele aqui trabalhando no lugar dos goblins. O que você acha, taverneiro? Eu acho que ele pode trabalhar junto com o que eu peguei na outra aventura aqui, que ele tá trabalhando junto com a Prix na cozinha. Vamos pegar o Rafael, vamos colocar no lugar dos goblins, que vai dar tudo certo, ou coloca ele lá na cozinha junto com a Prix, com que o taverneiro pegou, beleza? É isso aí, gente. Você pode acompanhar o Beholder Cego também em todas as redes sociais.
Facebook, Instagram, Twitter. Agora no nosso YouTube também vai ter os vídeos. Fiquem atentos, fica atento, cara. Se você tá escutando esse cast hoje, quinta-feira, corra lá, sexta-feira tem vídeo novo do Beholder Play. Então a gente tá em todas as mídias, não tá não, Bardão? É isso mesmo, galera. Segue a gente em todas essas mídias, conversa com a Prix no Instagram, conversa com ela lá no Twitter também, e não deixa de curtir a gente lá no YouTube. O Taverneiro já prometeu e ele vai cumprir, galera, colocando vídeos. Então não perca lá, cara. Vai, já assina o canal pra você receber em primeiro lugar. E uma outra coisa também que é super importante, Bardo. O que, Taverneiro? É que se você quiser mandar suas críticas, suas sugestões, faça o cast ficou legal, se não ficou legal, você tem que mandar pro contato @beholdercego.com. Não esqueça, cara, envie suas opiniões e os seus e-mails pra gente, né, Bardo? É isso aí, gente. A gente precisa saber o feedback de vocês. O que vocês querem escutar aqui no cast. A Prix, coitada, ela faz várias enquetes no Instagram também pra saber quem que vocês querem aqui. Nós queremos indicações, nós queremos trazer quem vocês querem ouvir aqui pra fazer um papo legal. Já temos aqui algumas pautas definidas pra agosto, setembro, que vão ser muito fodas. Só que a gente precisa dos feedback de vocês. Então queremos que vocês mandem seus e-mails para contato@beholdercego.com e faça isso de qualquer maneira. Manda a sua classe, manda o seu personagem, porque nós queremos te ouvir. É isso mesmo, galera Taverna, que trabalha pra vocês. A gente precisa saber a sua opinião, o seu feedback dos nossos casts, Bardo. Hoje o cast é muito legal e muito longo, Bardo. Então a gente escolheu 2 mensagens. Joga ela aí pra gente. Vamos lá, Taverneira. A gente recebeu aqui uma mensagem do Jonas Camilo lá no Instagram. Ele mandou assim: caraca, meu coração palpita quando vejo que tem Eduardo no cast. O cara é foda demais. Jonas, cara, tô contigo e não abro, velho. Dudu, quando ele fala que vai gravar com a gente aqui, a mão do mouse começa a tremer, cara. Cara, vou contar um segredo pra vocês aqui. Se vocês notarem, é a primeira vez que o Edu veio aqui na taverna, o Bardo quase ficou em estado de choque, cara. Eu tive que puxar vários assuntos que a gente tinha combinado pro Bardo puxar. Ouve lá, galera. Eu tô parecendo um urso do pica-pau, sabe? Perdido, correndo de um lado pro outro. Pô, Eduardo, cara do céu, nossa, que massa. Tanto que um sonho que eu tenho ainda é jogar uma mesa com o Edu. Por isso que eu vou no Rio de Janeiro, de algum jeito vou dar um pulo lá pra jogar uma vez o Rafael junto com o Edu, cara. Fazer aquela tietagem básica, sabe? Galera, infelizmente, perdi contato com o Taverneiro porque ele entrou na Haled atrás de novos aliados para nós libertarmos o Tiz daquela prisão. Então, fiquem tranquilos e bora pro cast. Novo plano, gente, bora, novo plano. Precisamos de mais tanques, mais escudos, talvez mais cura. Lasers. Não, pera. Isso não faz parte do plano. Uhul! Cara, isso não é um escudo. Eu sei, mas é perfeito. Mas você sabe como usar essa coisa? É só atacar! Só vai, cara! Vamos fazer um estrago! Isso não vai dar certo. Uhul! Galera, estamos aqui reunidos com uma tropa bem barulhenta para falar sobre criação de personagens. Como e da onde vêm os seus personagens? Cara, obrigado de novo por vocês estarem aqui na nossa taverna, Shimu, Rafael. E obrigado pela sua presença aí, Rex. Valeu, gente. Uma honra estar aqui. Cara, a gente queria saber de onde vocês tiram as inspirações pra desenvolver os personagens na mesa de vocês. Porque eu vou falar a verdade, eu gosto muito de jogar de druida, pô. Mas eu sou um cara bem urbano. Pô, eu vou falar pra você que eu tô experimentando um personagem novo na mesa de GURP Supers, cara, que é o Snowball. Que era um ratinho de laboratório que, devido a experiências, ele conseguiu fugir da jaula e tem super velocidade e super força. A super velocidade e super força dele vem da comida. Então ele fica desesperado por comida e quanto mais ele come, mais rápido e mais hiperativo ele fica, cara. Então é muito divertido. E aí, pra adicionar um elemento a mais, ele virou um shapeshifter. Ele se transforma em humano. Caralho. Não, e o melhor é que assim, ele teve que escolher o nome dele, e o nome dele é nome de comida, cara. Ele virou Brownie na forma humana. Só que é só ele comer alguma coisa e já vira Snowball, e agora ele tá tentando ser um super-herói, cara. Mas dá muita merda, velho. É muito divertido porque é como se fosse uma criança birrenta, gulosa, que odeia tomar banho e ficar de dieta, cara. Pô, que sistema que é que você tá jogando, Bart? GURP Supers. Cara, você descreveu mais ou menos a sinopse do novo Shazam, né, da DC, né, cara? Sério?
eu tento sempre criar primeiro um panorama psicológico do personagem que eu vou criar, normalmente de alguma maneira entremeada na ambientação que o mestre vai usar. Eu acho que é o início ideal, começar de dentro pra fora. Mas você pensa nele lá na frente ou você pensa no momento agora? Porque é muito comum, né? Às vezes você pensa, poxa, eu quero que no final, não no final, mas o caminho o meu personagem siga para isso, sabe? Eu normalmente começo da seguinte maneira, eu peço, ou o mestre naturalmente vai falar qual é a ambientação que ele está usando, ou eu vou pedir para ouvir mais ou menos qual é o universo que ele está utilizando ali. E a partir dali eu vou começar a tentar criar alguma coisa que tenha a ver com aquele universo, mas de dentro para fora. Vou dar alguns exemplos. Tinha um personagem que eu gostava bastante, que eu usei durante algum tempo para uma aventura de Forgotten Realms. Era o Urco Cabeça de Balde. Não, é sério, porque o elmo dele era uma tina de madeira com a frente aberta, assim. Massa. Como é que funcionava a parada? Os orcs tinham feito uma série de incursões em territórios humanos e tinham feito escravo dos humanos capturados. Tinham levado crianças também. O meu personagem era uma criança humana que foi levada numa dessas incursões como escravo. Muito parecido com aquele filme do Conan original, em que Tulsadun lá invade a vila do Conan, destrói as casas, matam os adultos e levam as crianças embora. Só que o que acontece? Ele, como era muito pequeno, cresceu sem nenhuma referência humana. A referência dele do que era ser alguém era uma referência orc. Isso era um personagem de segunda edição do AD&D. Eu usei todas as perícias do humanoides para orc. Ele cresceu, na verdade, como um orc. E um belo dia teve uma cisão na tribo dos orcs lá, teve uma doença que começou a dizimar uma galera. Alguns dos orcs eram resistentes a essa doença, mas ficavam deformados, porque eles, ao invés de verdes, eles ficavam com cor de pele mesmo, os que sobreviviam ficavam parecendo com porcos, bípedes e tal. E um dos moleques que cresceu com ele, durante essa cisão da tribo, acabou ascendendo de liderança e liberou ele. E, cara, ele foi ganhar o mundo e tentar se virar. Muito, de novo, parecido com aquela ideia do Conan. Só que, cara, ele era um estrangeiro na Terra Humana. A língua original dele era orc, ele falava muito mal o comum. Era um cara que se comportava de maneira brutal. Era um cara que tinha deuses orcs como o deus de escolha. Era um cara que, quando matava alguém, se pintava com o sangue da vítima, com as runas que os orcs usavam. O cara não era humano, sabe, de verdade. Apesar dele ser humano, ele usava armas orcs. O capacete dele era uma tina de madeira, era um equipamento simples. Era um cara que, basicamente, era o mais primitivo e o mais sujo, o mais bruto possível. Eu vejo o sistema e a proposta do mestre. Então eu vejo o que eu tô afim de jogar, né? Tipo assim, caramba, nunca joguei com essa classe e tal. Pô, vou sair da minha zona de conforto, que é jogar sempre a classe tal. Vou fazer a classe tal, a raça tal, enfim, me desafiar um pouco, vou ver como é que é, pra me divertir. Ou então, quando tem uma riqueza de detalhes no mundo, eu tento muito ver na ambientação do mestre, ou se é uma ambientação pronta, características locais, entendeu? Lendas, rumores e locais e tudo. Eu tento fazer parte da lore, sabe? Criar meu personagem de parte da lore. Nisso no segundo ponto, né? Por exemplo, eu tô a fim de fazer um druida, nunca fiz um druida. Nessa área tem alguma lenda, algum rumor, uma floresta que ninguém nunca entrou e tal. Então fazer mais um druida dali com tal característica. E aí eu busco sempre me inspirar em personagens assim. Mas eu vou te ser sincero que muitas vezes já veio inspiração de personagens escutando música, ou às vezes vendo uma ilustração no Pinterest, cara. Cara, pô, mas isso vem demais, ainda mais dificilmente eu jogo como player, assim, principalmente ultimamente. Então, tipo, tem que ter personagem toda hora, então eu tiro de todo lugar, cara. Eu vejo um negócio bacana, eu vejo um cara no ônibus, eu vou tirando algumas inspirações de vários lugares, assim. Mas quando eu sou jogador, quando eu vou pra uma mesa, assim, eu costumo pensar, logicamente, depois de assimilar um pouco do universo do mestre e aonde que ele quer chegar com essa mesa. Isso é importante também, né, cara? Fazer ser uma mesa mais bizarra, uma mesa mais séria, uma mesa mais com a magia lá embaixo, uma mesa super, ultra, mega high fantasy, sei lá. Então daí eu pego essas características que o mestre passou e também vejo as ambições do meu personagem pro futuro, sabe? Eu gosto muito de fazer isso. Se eu vou chegar lá ou não, se eu vou mudar ele do meio do caminho ou não, daí beleza, daí é outros 500. Mas eu penso sim nele no futuro, cara. Eu acho que isso é importante. Você, Rex? Cara, tipo assim, porque muito das minhas ideias de personagem vem do tipo de livro, literatura que eu me interessei mais na infância. Então é muito comum, o Shimu que já jogou muito comigo, ele sabe. Minha cultura, assim, de quadrinhos, de livros, sempre foi muito Robert Howard, né? Tanto o Cool, Conquistador, quanto o Conan. Então, tipo assim, bem ou mal, eu sempre gostei. Isso me fez fazer personagem. Acho que o único personagem que eu fiz diferente até hoje, inclusive que o Shimu conhece, foi um bárbaro cleptomaníaco. Mas tirando isso...
Mas assim, eu nunca gostei de um personagem com muito item, porque eu sempre achei que personagem é muito ligado a item, depende muito daquilo. E assim, quando você lia os quadrinhos do Conan, era assim, o Conan, ele sempre terminava na porrada, ou batendo alguém com um pedaço de pau, ou com uma pedra, ou passava a aventura inteira com uma faca, sabe? Ele sempre foi um personagem que não dependia muito das coisas, dependia dos atributos e do conhecimento dele. Então toda vez que eu penso em fazer um personagem, eu sempre tento fazer um personagem que ele dependa mais dele do que itens externos. Parada é a seguinte, então tipo assim, por exemplo, quando eu faço um ladrão, eu faço um cara que ele vai ser um puta cara em destreza e eu só vou fazer ele focado naquilo. Se eu for fazer um bárbaro, eu vou fazer um cara com bastante constituição e, por exemplo, a quinta edição trouxe isso, né, do bárbaro não depender de armadura. Então, sim, o bônus da constituição vai pra destreza. Então, beleza, então posso fazer um cara que não depende tanto de armadura, logo não depende de tantas coisas pra carregar. Mas assim, quando eu penso do personagem, eu penso mais, tipo assim, o que ele pode fazer naquele grupo. Eu vou ler o sistema de regra inteiro, eu vou ver o que eu posso fazer, o que pode combinar com ele, o que vai dar certo com ele, fit que tem a ver, futuro que eu quero dar pra ele. Porra, eu acho que quando eu chegar no tal nível, comprar um nível de bárbaro, de ladrão ou de ranger, pode melhorar a ideia do personagem que eu quero fazer pra ser um cara mais selvagem ou um cara mais ladino. E aí eu sempre tento pensar no que ele vai ser no futuro. Então eu já começo a desenvolver a ficha pensando no que ele vai ser no futuro, assim, quando ele vai ficar mais forte, nível mais alto. E em cima disso, cara, depois que a ficha tá pronta, é só interpretação, é você tentar se guiar ao máximo pra você não fugir do foco que você fez quando você inicialmente pensou naquele personagem. Então se você é bárbaro, eu vou ter atitudes que eu vou carregar como bárbaro. É um cara que não é um nível de cultura alto, é um cara mais instintivo, é um cara que não se preocupa em falar o que ele pensa, porque, porra, a sociedade que ele foi criado é assim. E se ele se garante na força, ele vai demonstrar aquilo o tempo inteiro. Então eu sempre tento trazer esse lado do personagem. O Shimura, que já jogou comigo, já viu jogando como bardo, ele já viu jogando como halfling, que ele odeia esse personagem, por sinal. Ele já me viu jogando anos com ele como... A porra do halfling monta um panda, velho. Calma. E não é um panda ensinado, é um panda selvagem, que ele largou um animal friendship na porra do panda. O duro é alimentar esse panda, pô. Pois ele manda o panda fazer as coisas, o panda não faz, parceiro. Tá todo mundo fugindo, o panda para pra comer eucalipto, cara. Porra. Eu já vi o Rex fazer um jogador de futebol. E o Eduardo jogava como empresário dele. Isso era genial. Rafael fez uma... O Rex já fez no Cthulhu também um padre pugilista. Verdade. Uma coisa que eu tava falando com o Bardo antes, até a Rex, eu acho assim, você tende a criar os personagens, primeiro, personagens autossuficientes, no sentido de que ele se vira por conta própria, porque você, como jogador, quase num nível de metalinguagem, você é um problem solver dentro das aventuras. Você joga para resolver problemas. Enquanto alguns personagens vão jogar para manter coerência interna do personagem, isso muitas vezes vai incluir ele se sacrificar e não chegar no final da aventura, você joga para chegar no final da aventura e para resolver problemas, tanto nos encontros que tem, em tudo. Você é um problem solver, como jogador. E isso se reflete nos personagens. Você estava falando que você cria personagens baseados em literatura. Você me corrige aí. Eu acho que você, quando cria um personagem bárbaro, você se baseia muito mais no filme do Conan do que necessariamente na literatura. A impressão que eu tenho é que você cria o personagem ao contrário do que eu crio. Você cria ele de fora para dentro. Você cria as habilidades dele, quem ele é, e depois você vai criar uma psique pra embuchar esse cara. Cara, quando você lê a literatura do Conan, dificilmente o Conan tem ajuda. A maioria das histórias do Conan, ele sozinho, ou quando ele tem alguém com ele, é alguém que participa, alguém que ele já conheceu de uma aventura anterior. Você pode ver que a maioria dos personagens, as histórias dele são sempre focadas nele sozinho. E por conta disso, ele tem que se virar muito bem sozinho. Ele tem que saber muito bem o que ele tá lidando. Então, quando eu faço a ficha do personagem, eu sempre faço pensando exatamente como o Rafael. Nesse ponto, ele tá certo. Eu penso em fazer um personagem que ele vai funcionar pra se der uma merda, eu saber o que fazer. Então eu já faço pensando assim, minha sabedoria baixa. Melhor eu comprar um feat aqui de Iron Will, que me dá mais bônus do saving. Então, tipo assim, eu já vou pensando em situações que eu possa prever o que pode vir a acontecer. O que, assim, não deixa de ser ruim, mas, sim, tem que caber no contexto do personagem. Thiago, se às vezes não fica ruim, às vezes, não tô falando que é o seu caso. Você quer fazer um personagem barbarão mesmo, foda, pá e tal. Aí, porra, o mestre vai colocar um desafio. Porra, o cara... no físico não dá, eu tenho que fazer um desafio pra ele legal. Pô, vou fazer uma parada de save de will. Aí chega lá, pô, save de will, mais 15.
Tá de sacanagem? Não, é que eu tenho o feat aqui, que pá. Porque às vezes as pessoas tentam cobrir falhas de personagem que às vezes é legal ele ter. Você jogou comigo o MM, né, o Thiago, lá do pessoal lá. Pô, o Titã, que era o meu personagem, que era Hulk-like. Ele tinha uma will merda, cara. Porque ele, em físico, ele era imbatível, praticamente. Então, era o contexto do personagem. Você tenta equilibrar num contexto. Mas tem muitas vezes que o pessoal tenta cobrir mais as lacunas da falha do que relevar o contexto, sabe? Se eu faço um cavaleiro se eu faço um cavaleiro mau, que eu jogava uma vez com o Undergon e com o Darius, pelo sistema de regra, a sabedoria significa o cara ter um autocontrole. E tipo assim, se eu era mau e eu não queria demonstrar isso nas atitudes do grupo por uma razão de vingança pessoal e afins, um cara mais equilibrado e mais controlado, ele consegue segurar o ímpeto dele de agir com a forma vil de primeiro, entendeu? É o conceito. Sim, mas isso não Fighter, não Knight. Você acha que esse cabelo não bárbaro? Não bárbaro não. O que o Shimu tá falando é que teu personagem, por ser um problem solver e ser criado na forma de um personagem, deve, o que você quer, durar a aventura inteira e, portanto, cobrir a maior gama de possibilidades possíveis de desafio que ele vem encontrar, se tornar um mamateiro. É um personagem combado, cara. Não, acho que não. Eu nem especifiquei o Rex falando. Não, cara, eu acho que eu entendi o que o Rex quer dizer. Por exemplo, aquele cara que só é um cara forte, ele pega o extremo, às vezes, lembrando às vezes, ele pega o extremo do estereótipo, tá ligado? E as pessoas não são assim na vida real, sabe? Mesmo que o cara é um cara forte e tal, ele tem outros atributos. Eu acho que é isso que o Rex tá tentando falar, sacou? Eu não falei nem em relação ao Rex, eu falei que às vezes existem pessoas que criam personagens procurando cobrir lacunas que às vezes é legal ter. Cara, uma coisa que eu aprendi muito com RPG, do tempo que eu comecei e até o tempo de ficar um pouco mais experiente, é que falhar é legal, sabe? E tem gente que às vezes não se preocupa tanto no contexto, como você falou, que existem pessoas que são fortes e sábias, lógico que existem pessoas que pegam só o extremo, o estereótipo, também tem, mas ela não se liga nisso, se liga em cobrir lacunas, porque aquela classe é fraca naquilo, eu como raça tenho que pegar essa para cobrir aquela falha, entendeu? Fazer uma engenharia de personagem. Altamente falhos e que muitas vezes são feitos para não necessariamente sobreviver. Eu mantenho a coerência interna do personagem que eu criei e às vezes inclusive sacrificando ele. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo, tem mestres, que, dependendo do jogo, né, que eles focam muito na semântica da coisa, no storytelling, sabe? Mas a galera às vezes se esquece que ainda é um jogo, ainda existem regras, entendeu? E você não ganha ou sobrevive a um jogo de sorte de dados e afins, ou probabilidades, com ações. Assim, é lógico que às vezes o mestre, ele acaba que aceita, ele entende, ele vê que o teu role foi muito maneiro, a interpretação foi muito foda. O Shimu conhece isso, o Álvaro é um amigo nosso que ele mestra assim. Ele até te dá uma chance, assim, de dar mais um bônus ali pra você rolar o dado. Mas, cara, você tirou 2 no dado, é 2 no dado, sabe? Não importa o quão bonito você tenha falado, tipo assim, você ainda depende da regra pra fazer as coisas acontecerem. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu leio muito sistema de regras e, tipo assim, eu não faço um personagem power player. Mas se eu vou me dedicar a fazer, por exemplo, um fighter e eu quero que ele seja bom, se no sistema de regra diz que se eu juntar isso com isso e for coerente à história, ao que o personagem não é eu sou um fighter e sou mago e sou ladrão e quando ninguém tá vendo eu sou bardo, não, entendeu? É tipo, porra, se eu sou um cara que eu sou especializado em matar magos, caçar bruxos, feiticeiros, um fighter com Iron Will, uma destreza mais alta para escapar à distância de magia, ou algumas habilidades que enfocam mais em você combater ou até saber sobre magia para você caçar aquele tipo específico de inimigo, é coerente. Olha o que eu falei, você é um problem solver. Mas aí você bolou o conceito, né? É isso, você bolou mas quando eu faço o conceito do personagem. Às vezes eu tenho curiosidade de fazer um Halfling bárbaro. Pô, mas Halfling perde em força. Foda-se, cara. Sabe? Eu tenho mais esse lado, assim, às vezes, né? De fazer umas coisas um pouco diferentes. Eu não tô falando que você tá errado. Não é nada disso, tá? Ao contrário, eu acho muito bacana se criar um conceito de personagem. Ó, cara, pra chegar pro mestre, ó, eu quero fazer um caçador de mago. Então é por isso que meu fighter é da raça tal, ele vai ter bônus de tal, vai ter o feat tal. Isso é bacana pra caramba. Inclusive, você dá até plot, ideias pro mestre, para ele enriquecer mais a aventura em plots secundários. Mas às vezes isso é legal pipocar um gnomo bárbaro.
sabe? Eu assumo que eu sou racista, eu só faço humano. Conto nos dedos os personagens que eu fiz que não são humanos. Você só fez aquele Halfling pra me irritar. Entre eles está o Halfling, que só mandava magia de fogo e... Era um sorcerer. Inclusive, acho que o nome dele era Fishban, uma coisa assim, Fish Flame, que era assim, que era só fazia magia de fogo. E tinha o Panda. Que era o Panda do outro lado. Eu gosto quando você pode desenvolver personagens demi-humanos, quando você tem a abertura no jogo para poder desenvolver isso direito. Por exemplo, aquele meu elfo nesses jogos do Dudu, que era uma aventura em que estavam jogando a Juliana e a Lívia, e uma era uma princesa élfica que deixava o reino élfico para trás para procurar a filha dela, que era uma semi-elfa com que ela tinha tido há vários anos atrás. E tinha sido expulsa, obviamente, do reino élfico, tinha sido dada pro pai, enfim, para levar embora de lá. E o meu personagem era, assim, tinha toda uma casta de camareiras que tomavam conta das princesas élficas e que eram camareiras / seguranças, assim, das princesas. E meu personagem era um elfo masculino, eunuco, tratado como uma dessas camareiras, como mulher. Ele tinha um posto de mulher, inclusive. Sempre falaram, elfo é tudo gay, elfo, não sei o quê. Eu falei, porra, eu vou fazer um elfo trans. E aí era um elfo, ele era um eunuco. Ele era tratado como mulher. Ele era, inclusive, dessa casta de camareiras. Era uma dessas camareiras, né? Exatamente. E aí ele usava as marcações de pintura de rosto e tudo mais, que eram, na verdade, naturais das mulheres. Mas ele era um mago de razoável poder, assim. Então, quando ela fugia, ele descobria, como ela mandava nele, ele não podia não ir no momento em que ela falou, agora que você sabe, você vai ter que ir junto. E aí ele passa a fazer a segurança dela, e durante o jogo inteiro ele está tentando convencer ela a voltar e abandonar a quest dela de encontrar a filha. Só que quando ele, inclusive, deixa o reino élfico, e ele considera os elfos o topo dessa escala evolutiva, dessa civilização que permeia o mundo, ele, cara, é extremamente xenófobo, assim. O cara não tocava no chão de terra que não fosse élfica, então o cara passa o tempo todo em cima de um Tensor Floating Disk, assim, que ele reproduz uma vez após a outra para nunca ter que tocar no chão, assim. Era um cara bizarro, assim, um baita personagem legal. Pô, e que massa, ele sofria preconceito do povo élfico? Não, porque os elfos, homens ou mulheres, são muito parecidos entre si. O chamado dimorfismo sexual entre os elfos é muito baixo. Homens e mulheres são muito parecidos, então pra ele não sofria preconceito. Teu elfo, amigo. Teu elfo. Sim. O bardo, olha o bardo aí. Não, cara, o que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte, galera. O quanto de vocês colocam no personagem de vocês? O cerne de vocês, quais características colocam que saem de vocês e vão em alguns personagens? Ou em todos? Quase nada. Eu não coloco quase nada de mim, cara. Eu a maioria das vezes eu coloco sim, cara. Muitas vezes eu coloco minha ranzice. Eu sou um cara ranzinza. O Thiago sabe. E o Rafa também. Não, eu pergunto porque eu não consigo evitar, Shimu. Sério mesmo. Eu também não, concordo com você. Alguma característica minha vaza, sabe, pro cara. Porque fica muito mais fácil você interpretar, cara. Tipo o Snowball ali que eu falei, o próprio Bardo. O pessoal fala assim, nossa, mas você é muito caótico. Porque realmente eu sou caótico na vida real, cara. Eu não consigo ser ordeiro, sabe, na vida real. Muitas vezes eu me pego fazendo um negócio que eu falo, cara, tá errado fazer dessa forma certinha, sabe? Às vezes vaza um traço ou outro, nem que seja um tique, alguma coisa, às vezes, a maioria das vezes vaza, assim. Não como mestre, eu como mestre, aí, porra, cada um personagem é um tipo, tem um jeito de falar diferente e tal. Eu acho que até o Paulo vai concordar comigo, que é mais mestre, né? Então consegue muito bem diferenciar uma personalidade da outra e tal, mas quando eu tô jogando com os meus personagens, eu sendo jogador, player, cara, com certeza uma vez ou outra escapa assim, uma traço de personagem. Eu boto um pouquinho, ainda mais se for uma aventura que se torne campanha, então aí vai exigir um pouco de mim, então se é um anãozinho vai ter um pouco da minha ranzice sim, entendeu? E é isso aí. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito interessante. Eu sou um cara que eu sou considerado muito protetor, sabe? Eu sou um cara que sou muito família, eu sou muito amigo, e sou aquele cara que protege, sabe? Cuidei da minha avó, trabalho no campo de educação, que tem esse link um pouquinho mais de cuidador e tudo mais. Então, não é que isso passe pros meus personagens, não. Principalmente quando eu vou criar um personagem único, que você vai ter várias aventuras nele ali. Eu interpreto melhor e tenho uma tendência do meu personagem ser protetor. Por exemplo, eu geralmente não abandono meus amigos, né? Eu não sou um cara que faz um personagem egoísta, por exemplo, porque são coisas que eu tenho dificuldade de interpretar. Não que eu não tente fazer esses exercícios. Aonde que eu vou fazer esse exercício?
quando eu sou mestre, que eu tenho uma gama gigante de personagem que eu consigo trabalhar esses exercícios assim, e até é igual comigo com personagem evil, é igual comigo com personagens malignos, é a mesma coisa. O Shimu não consegue fazer personagem maligno, por exemplo. Não consigo. Mas vocês concordam com isso que eu tô falando? Tipo, tem uma linha que a gente... Sim. É por isso que eu advogo a ideia de você criar o personagem de dentro pra fora, começar com a psique dele. Porque a partir daí, você consegue criar alguém que de fato não é você. Se você pega o personagem para criar ele visualmente, você pega uma imagem do Pinterest para depois rechear esse personagem com uma psique, você vai fazer alguém invariavelmente parecido com você. Até errado. Tá errado. Posso estar errado. Aí vai de cada um. Mas a minha questão é, no momento que você vê uma imagem e ela te agrada, você de alguma forma já foi atraído pelaquela imagem pelas suas características pessoais, de personalidade. Então, uma coisa que o Thiago sempre fala, o Rafael vai fazer o personagem corcunda, que arrasta uma perna, ele vai fazer o personagem esquisito. Porque assim, a minha questão é, eu vou criar primeiro, de novo, que é aquilo que eu já tinha falado, uma paisagem psicológica desse cara, para a partir daí poder desenvolver ele. Então, eu acho que a maneira de você fazer alguém que não é parecido com você é justamente começar a tentar tirar alguém do nada, criando alguém que esteja imbricado naquele cenário. Mas você precisa fazer alguém que é totalmente diferente de você? Não, mas aí vai aí que tá o ponto. Não precisa fazer um cara igual a você, ou que tenha 70%. Mas se tiver um traçozinho, nem que seja 1%, eu quero a chance de responder o porquê que eu faço assim. Eu, no geral, sou mestre. Quem joga comigo sabe que 99% das vezes eu vou mestrar ao invés de jogar. Quando eu jogo, um dos meus prazeres é justamente desenvolver alguém a partir do zero. Criar um personagem, criar um cara que chega lá, e aí eu vou ter a oportunidade de interpretar essa figura diferente para, enfim, ajudar no próprio desenvolvimento daquele universo, da aventura. E não estou dizendo necessariamente no andamento do jogo, porque muitas vezes eu vou criar personalidades que vão ser disruptoras para o próprio jogo. Mas comigo é totalmente ao contrário. Esse exercício que você faz é quando eu sou mestre. Quando eu sou mestre, eu posso ter uma gama de personagens totalmente diferentes de mim. Assim, é mais fácil. Mas quando eu faço um personagem que é meu, aí eu acho que escapa, como o Gabriel falou, escapa um traçozinho de personalidade. Esse personagem é o personagem do Shimu. Se eu vi jogando, se vi interpretando uma ação, é o Shimu que tava jogando, né? Porque eu escapo um pouquinho, quando é da gente, né? Escapa um pouquinho. Eu acho que esse exercício eu faço quando eu sou mestre. Sei que eu não tive nenhum personagem meu que não tivesse traços de personalidade que são naturais meus. O Urakin, talvez, o meu Duarve mais antigo, que até o nome depois foi emprestado pro personagem lá do livro do Dudu. O Urakin é talvez o cara mais parecido comigo. O resto todo, cara, são figuras alienígenas. Dr. Silva, que era do 1890, esse meu elfo, o Urco, cabeça de balde. Vão ser essas criaturas que eu vou tirando do nada mesmo, do meu saco de ideias, para ir criando e desenvolvendo. Acho legal essa chance de variar, de não precisar ser eu, de poder ser uma outra coisa. Mas aí também já vai uma paixão por teatro, por literatura, por outras coisas que vão permear minha vida de jogador, né? Por exemplo, eu fiz um personagem que era Chaotic Evil na mesa do Biel. E a galera era boa, era normal, era um grupo que neutro, leal e bom, sabe? Aquele grupo padrão de Dungeons & Dragons. E meu personagem era leal e mal. Ele era leal ao grupo e as... Era Lawful Evil, não era Chaotic Evil. Lawful Evil. Porque eu queria ser caótico. É um pouco melhor, né? Não, eu queria ser caótico, mas é que a gente entrou num consenso que era melhor fazer leal. Ser Lawful, né? Por favor, né? E daí eu falei, então, já que eu tô nessa barca, eu vou interpretar. E eu era um assassino mesmo, e que foi contratado, era o mal necessário ali, entende? E teve uma situação que um dos meus amigos ficou petrificado pela medusa, por uma das medusas, assim, que tava lá no lugar, no combate que a gente tinha, e acabou tampando a porta, porque ele era enorme, era gigante. E eu não pensei duas vezes, porque o inimigo estava do outro lado e o objetivo era maior, e eu, saquei a minha arma, arrebentei a perna do cara que estava na porta para atravessá-la, né? Mas só essa atitude criou uma discussão gigante na mesa, sabe? Porque as pessoas não esperavam isso do Paulo, entende? É uma coisa bem bizarra, né? Porque... mas aí a galera que, tipo assim, não consegue separar o jogo da pessoa. Isso é muito comum. Por exemplo, eu lembro num jogo do Shimu, que eu tinha um personagem de anos, cara. Tinha uns 4, 5 anos jogando com ele, que era um lobisomem. E nisso entrou um amigo nosso de anos também pra jogar com a gente. E teve uma devida situação que ele interpretou as minhas atitudes como um fardo
pro povo licantropo, né? E aí ele esperou uma situação, ele foi bem estratégico, ele era um cara estratégico, ele é um cara que ele sabia, olha, se eu pegar o cara de frente eu não vou conseguir, eu tenho que fazer isso de uma forma que não tenha como voltar. E aí na regra, quando você cai, você rola os seus dados de fúria e se o número for positivo, você volta ao combate. E isso havia acontecido comigo, só que você só pode, eles chamam isso de estilingar, né? E isso só acontece uma vez por rodada, por sessão, uma coisa assim. E aí o que acontece? Eu voltei, no que eu voltei, o que ele fez? Ele foi lá e me deu um tiro nas costas. Nossa! Ou seja, mesmo que eu tivesse fúria suficiente pra voltar e ainda estava em combate e tudo mais, eu poderia voltar, eu não tinha como fazer isso em regra, porque eu já tinha usado esse bônus antes. Prata dá dano direto. Então, tipo assim, ele rolou o dado e me matou. Cara, na hora eu fiquei puto pra caralho. Falei, porra, não vou nem ficar aqui mais no jogo. Fui embora. Na hora eu fiquei puto que, porra, eu perdi um personagem de anos, sabe? E aí você pensa, quantas vezes eu falei pra minha namorada que eu tava indo estudar, jogar. Quantas vezes eu deixei de fazer picareta pra jogar com a galera. Aí tu começa a pensar nos sacrifícios que tu vai fazer com você. Cara, e a dor que você sente na hora, caralho, eu perdi uma parte de mim, sabe? É um luto, né? Luto mesmo. Pô, é um luto do personagem. E aí eu falei assim, fiquei puto, porra. Na hora, eu falei, porra, Chico, porra, Charles, vão se fuder. Fui embora, pá, fui embora. Sabe? Foi mesmo. E aí, eu fiquei tão puto na hora. Eu andei do Jardim Botânico a Botafogo. É tipo assim, eu andei uns 4 bairros pra casa, de puto que eu tava. Que eu falei, vai tomar no cu, que não sei o que, tava muito puto. Aí quando eu tava no Jardim Ele andou praticamente a Zona Sul inteira, porque eu morava na Gávea nessa época, e ele andou até Botafogo, os dois extremos da Zona Sul. Cara, é tipo assim, eu andei Gávea, Leblon, aí Leblon, Lagoa, Maitá, Botafogo. Aí quando eu tava no Jardim Botânico, ali, na parte de dentro, que de um lado é a lagoa, do outro lado é o Jardim Botânico, eu tava andando, eu tava putaço, era de noite isso. E tipo assim, eu lembro que nesse dia eu tinha treinado boxe, tava com a minha mochila, tomei banho e dali eu fui pro jogo. Aí o que acontece? O Rex era forte, tá? Só esse detalhe, o Rex já era monstruoso já. Aí eu lembro que eu tava voltando pra casa e passou um carro com os moleques berrando, aê, viadinho, viadinho. E puto, só que os caras entraram numa rua ali no Jardim Botânico, que eu sei que é uma rua sem saída. Aí eu falei, não, meu louco, eu peguei o protetor de dente, botei na boca e saí correndo atrás do carro. Meu irmão, de repente eu vejo o carro parando. Aí eu fui pra cima do carro, né? Aí o segurança tava na rua, eu falei, tu não se levanta não. Aí ele sentou. Maluco, quando o cara foi abrir a porta, eu meti o pé na porta, fechei a porta do carro. Quem é o viadinho agora, com o protetor de dente na boca? Aí o moleque, hã? Aí o de trás não viu. Ai, cara, sai do carro. Porra, tu não tá vendo? Moleque, nenhum dos 3 saiu do carro. Ficaram tudo lá, mano. Agora eu quero ver que é a porra do viadinho. Aí a gente não saía, eu botei o protetor na mochila e fui embora. Pô, sacanagem, cara. Os caras apanharam nem saber por quê. Aí, ó, o cara que matou seu charme, pô. De repente, eles ficaram pensando, né? Ficaram pensando, pô, de repente tomou um chifre da mulher, né? Sei lá, não sei o quê. Nunca ia imaginar porque ela perdeu um personagem de RPG. Essa história do Rex leva a gente pra pergunta do ouvinte de vocês aí que participa do padrinho do Beholder. Mortes mais bizarras, né, cara? Eu acho a morte do personagem sempre um bom momento pra um show de interpretação de quem tá morrendo. Eu gosto muito da questão da interpretação, então acho que sempre dá pra morrer de maneira interessante. No meu grupo de Planescape teve um personagem de um jogador nosso que traiu o grupo. E traiu o grupo de uma maneira bem séria, assim. E o grupo descobriu. E aí resolveram matar o personagem dele porque ele era um ponto fraco na coesão daquele bando de aventureiros, que já não era exatamente um bando good. Ele sempre descrevia que ele tinha uma amante. Os caras assassinaram a amante, o mago tomou a forma dela, esperou o cara chegar, traiu ele pra dentro da casa, o resto do grupo apareceu, começaram a linchar o cara, e quando o cara tava quase morrendo, o mago teletransportou o maluco pro Templo do Abismo que eles estavam devendo. Caraca! Isso inside. Então o final do cara foi ser reconhecido dentro da cerimônia do Templo do Abismo pelos caras que eles deviam, já com os hit points lá embaixo. E aí o final dele era o sacerdote se aproximando do cara pra terminar de finalizar o sujeito. Foi uma morte bizarra, acho que vale, né? Com certeza, cara. Vale, pô. Ô, louco, vale, pô. Eu tive um personagem que ele morreu no final também de uma mesa, que foi uma descrição até do Biel. Ele era o Mondo, lembra? A gente tava até conversando aqui antes de começar o cast. O Mondo era um druida Vanara, que é aquele macaco, sabe? E ele tinha uma leoa, que chamava Shiva.
E ele entrou num mundo bem caótico lá do que o bardo estava mestrando, e as magias estavam bem escassas, e ele começou a usar o sangue dele junto com as sementes para usar os poderes dele de druida, né? E com o tempo foi passando, e no final ele tipo se sacrificou pra galera conseguir sair de um grande abismo lá contra uma máquina, que era um mundo meio vaporizado, assim. Tinha muito vapor e metal. E tipo, foi um sacrifício bem fodão, assim, e que a gente já tava falando de descrição. É uma descrição que ficou na minha cabeça, que foi a descrição do mestre. Eu acho que vale pros dois, né? Tanto o player descrevendo a situação, quanto o mestre também descrevendo como que foi aquela morte. Eu acho que eu tenho uma outra boa de Cthulhu pra contar com você. Pode mandar. A gente jogando Call of Cthulhu, né? E aí tinha um personagem, assim, de um jogador meu que era um cara que fumava maconha pra caralho, assim, o personagem, e era um estudante, assim, de faculdade, e aí quando dava uma merda na vida dele, ele descrevia que ele ficava no quarto, assim, fumando baseado na mesa dele, e na frente de onde ele tava tinha um pôster do Suicidal Tendencies, assim, aquele smile com um tiro na testa que era símbolo da banda. E aí os caras acabaram progredindo na aventura, chegou um momento que eles estavam numa fazenda do cultista, né, que eles estavam indo enfrentar lá, e aí os caras embaixo de fogo de metralhadora na fazenda, o maluco solta os cachorros em cima deles, assim, pra pegar onde os caras estavam escondidos, né, atrás de um trator, assim, agachados atrás, e aí ele vê que os cachorros estão vindo, fogo de metralhadora cobrindo a área onde eles estão, e aí ele vai tentar atrair os cachorros para outro lugar, assim, pra tentar liberar o grupo, pros caras fugirem pro lado oposto. Nesse momento ele levanta, assim, de trás do trator, vê os cachorros, vê os caras com a metralhadora e abre a camisa de flanela dele, assim, antes de começar a correr. Quando ele abre a camisa de flanela, tem uma camiseta embaixo com um smile do Suicidal Tendencies. E ele começa a correr, assim, pela vida, com os cachorros atrás e o fogo de metralhadora. Isso foi do caralho. Quando o cara abre a camisa e aparece a parada Suicidal Tendencies, a gente sacou na hora o que o cara ia fazer, essa parada. Foi muito foda, cara. Teve algum personagem seu que morreu já mesa de um jeito bizarro, Rex? Cara, eu tinha um personagem evil que eu gostava muito, tipo, vai lembrar na hora, que era o Undergon, que era a segunda edição do D&D, que ele era um fighter com stats muito, muito bons, sorte no dado mesmo. Aquele desespero que você sempre teve quando, assim, uma coisa que o sistema ajudou muito foi, assim, a melhor coisa que existe é a distribuição de ponto ou pontos programados, né? Que aí você distribui como você quer, você consegue mais ou menos ter uma ideia de como é que seu personagem vai ser. Mas a pior coisa que tinha no D&D era quando mandava rolar a ficha. Então você idealizava um personagem maravilhoso na tua cabeça e o teu maior stat era 12. E aí você falava assim, porra, eu vou ser o que morre. Qual vai ser teu personagem? O que vai morrer? E aí, cara, esse personagem tinha ficado muito bom, stats e tudo mais. E ele era Chaotic Evil. Só que, tipo assim, como ele tinha que se manter no grupo por razões de história, ele se segurava muito, né? Cara, só que, tipo assim, acontece que, tipo assim, eu por trás dos panos, eu ia fazendo muita merda por fora, traindo a galera, né? Entregando e mandando mensagem codificada, ou seja, fudendo o grupo na de chava. Numa dessas, a galera meio que se voltou contra mim numa situação que, tipo assim, eu tava com metade dos meus hit points, tava fudidaço. E aí a galera se juntou pra me pegar na porrada. E aí eu fui morto. Nossa! Nesse sistema de RPG era Birthright. O Andrés, que era o mestre na época, no universo do Birthright existiam magias de reino. E magias de reino eram coisas poderosíssimas, sabe? Exigiam grandes sacrifícios ou eram poderes alocados em um item. E eu tinha uma espada que, se eu chegasse num campo de batalha e enfiasse a espada no chão, eu ressuscitava todos os mortos, sabe? Numa área absurda, sabe? Então, e essa espada, ela tinha uma parada que era muito maneira, que ela soltava tipo um Death Bolt, que, cara, na segunda edição era coisa pra caralho, tipo, era 10d6 mais 10. Isso era um puta dano. E, tipo assim, isso se você tomava esse dano, se você passasse no saving. Se você não passasse, era vala. Só que essa espada tinha um trigger. A cada vez que eu usava ela, o mestre rolava uma porcentagem que ia aumentando com o tempo. Então, a cada vez que batia essa porcentagem, vinha um pit fim de buscar a espada, que era tipo um puta demônio. Então, eu fui soltando Death Bolt na esperança de aparecer um demônio. Pra correr, saco? Death Bolt! E, pô, também você tava jogando com o seu dado, Rex. Pô, você tem que contar esse segredo. Eu tava jogando com os mestres que tava rolando a porcentagem, não era eu. Foi uma morte que, quando eu morri, eu fiquei muito chateado, que eu pensei que eu ia conseguir, sabe? Mas o Rex tem uma morte clássica. Foi no nosso primeiro jogo de AD&D. A primeira vez que a gente jogou RPG de verdade, que foi em Lágoda. Lembra que tinha aquela cobra, verme, que andava por baixo da terra? E eu tava jogando com um elfo chamado Gother e a Juliana com outra maga também, élfica. E o Rex tinha uma armadura pesadíssima. Lembra disso?
Ah, e não, aí, mas quando esse jogo tem um porém. Eu não pude jogar essa sessão. Aí o Dudu matou meu personagem. Nossa, porque eu não podia jogar no Sereno. Eu não podia jogar como no Sereno. O Rex tinha armadura gigante, quando a parada veio por baixo da terra, eu era mago, fiz um levitate. A Juliana fez um levitate. E o Rex pediu pra ser erguido. Só que o problema é que a armadura que o Rex tinha colocado no personagem era pesada demais pra gente conseguir levantar. E aí ele ficou preso no chão e a gente saiu. Aí veio o verme por baixo, assim, e pegou o Rex. Essa foi uma morte clássica. Caraca, cara. Em minha defesa, eu não tava jogando essa sessão. Vocês jogaram sem mim. Ó, vou falar pra vocês que a morte mais bizarra que eu já tive foi de um personagem que era um investigador. Na época era 3DT que a gente jogava. E era estilo Jack Stripador. E a gente tava pesquisando, tava procurando como que algumas pessoas estavam sumindo da cidade. E a gente chegou e descobriu que na verdade era um açougueiro que tava matando a galera com um cutelo. Quando a gente descobriu, a gente tava no covil do cara, sabe? Dentro do negócio, com aquele monte de corpos pendurados em gancho. E eu nem vi. O cara veio com um cutelo por trás. E eu rolei o dado, caiu um no dado. Eu não consegui fugir, ele deu no meio do pescoço, cara. Caí, virei um bife ali, fi. Não teve nem o que fazer. Tem uma quase morte muito boa de um personagem de RPG nosso, de Planescape. A gente estava jogando a última aventura de Planescape oficial da TSR. Das cenas dela é a galera dos Harmonians cercando o Armoril dos Dustmen. Dos Dustmen não, desculpa, de uma outra facção, perdão. E aí o personagem dessa facção, que estava com o Armoril cercado pelos Harmonians, ele tinha uma espada do AD&D chamada Maestron de Babette, que era a espada mais poderosa do AD&D já criada, é um item oficial e que aparece na Enciclopédia Mágica. Eu coloquei isso no jogo, até como uma forma de adaptação da história original, mas é engraçado porque quando você olha o item na Enciclopédia Mágica tem Never Ever Give to a Player, porque o dano que ela dá é 100d100 de dano quando o poder dela mais forte é utilizado. Aí, o que esse cara fez? Ele viu que o Armoril estava cercado, ele estava no terraço, os caras iam invadir, estavam destruindo a porta, iam matar todo mundo, e eles iam perder não só a sede da facção deles, que era a dos... não era dos Dustmen, era dos Doomguards, perdão. Quando ele viu que não tinha outro jeito, ele pediu para uma das personagens que tinha esse poder se polimorfar. Ela faz um polimorfe para dragão, ele sobe nas costas, eles alçam voo, e no ar ele se lança do dragão para a morte com a espada e acionando, porque ele sabia as palavras para acionar a espada, mas ele não sabia qual acionava qual poder. E aí ele começa a dizer todas as palavras ao mesmo tempo, enquanto cai para a morte, na esperança de conseguir ativar o 100d100 de dano. Ele consegue, explode a galera inteira, cria o Maestron, né, que é uma espécie de tornado gigantesco, e ele, por incrível que pareça, conseguiu sobreviver ao dano máximo de queda. Então, no final, uma rua toda destruída, né, com o pavimento arrancado, os corpos chovendo na rua, literalmente despedaçados, e no centro um pilar de pedra no olho do tufão, no olho desse furacão monstruoso, com ele todo quebrado em cima, e começa a cair o sangue, assim, chover o sangue. Daqui a pouco começam os dedos, os braços, as cabeças caindo, assim, da multidão que cercava o Armoril, com os pedaços de pedra. Um dos poderes da espada era um Wall of Force em forma de semiglobo, então eles começam a quicar no semiglobo do Wall of Force, onde o cara tá todo quebrado, assim. Ele apaga, porque ele tá tudo, quando ele acorda de novo, os corpos já estão espalhados na cratera e tudo mais, ele coberto de sangue, e aí vem a Lady of Pain para mandar ele pra uma maze, assim. Ela chega até na ponta de onde ele tá, né, nesse pilar de pedra que sobrou, olha pra ele, aparecem os Dabos atrás, mandam uma mensagem no ar, assim, porque os Dabos não falam, pra quem ouviu o nosso cast de Planescape, colocam uma mensagem mostrando o quanto ela tá puta, e aí ele desaparece e vai pra uma maze. Caraca! Nossa, muito animal. O meu personagem também, assim, foi uma quase morte, né, mas eu me salvei por causa de um kit. Eu não AD&D segunda edição, eu tinha um kit de Ranger que era chamado Mountain Man. Então esse Mountain Man é o seguinte, ele tinha uma habilidade que, se ele recebesse um hit to kill, quer dizer, uma parada que fosse matá-lo, ele fazia um check de constituição, se passasse, tava com um hit point, ele se salvava da morte, né? Então, eu tava brigando com um cara, numa cena até bacana, tal, numa pedreira perto do mar, e o mar batendo, eu tava brigando. Eu usava duas espadas, né, duas katanas, e o cara tinha uma arma que ela podia se transformar em qualquer outra arma, com um plus mágico. Então ele ia batendo, ia transformando a arma em outra coisa, sabe? No meio da briga, ele tinha esse skill de combate. E teve uma hora que ele conseguiu me colocar no chão, me dar um takedown, e ele cravou a espada na minha barriga.
E ele chegou bem perto do meu rosto, assim, e falou o nome da espada, né? Battle Axe. Aí meu olho arregalou. Tava cravado a espada na minha barriga, ele olhou pra minha cara e falou: o nome da espada, Battle Axe. Aí virou um Battle Axe, quase me partiu ao meio, sabe? Mas, por causa do kit, eu me salvei com um hit point, mas ele pensou que eu tava morto, né? O quão longe vocês foram pra interpretar um personagem? O máximo que eu já fiz, cara, foi fazer um sotaque de um anão, que ele era um ferreiro. E ele tinha que vender os itens pros personagens. Só que eram itens utilizados, já itens usados. Então ele tava tentando vender pro monge um peitoral de aço que tinha um puto de um furo de uma lança, que o último cavaleiro tinha morrido. E ele tava tentando mostrar as vantagens de ter aquilo ali, porque como ela tinha aquele pedaço faltando, ela era um pouco mais leve do que o normal. E tava tentando engabelar o monge, cara. E o monge, ele tinha acabado de sair do monastério. Olha, pra fazer o máximo que eu já fiz fazer um personagem foi ficar muito forte pra fazer sempre eles parecidos comigo. Que babaca. O cara chega assim pra jogar com o Rex. Qual que vai ser o seu personagem? Chega o Rex, uma sunguinha de texugo, tá ligado? Só um minuto que eu vou ali no banheiro passar Baby Oil no corpo e já volto. O Rex ele já se vestiu já de Rufus Cave na CCXP. Daí foi o máximo já, fechou. Não, isso foi pro lançamento do livro, cara. Pior ainda. Não, mas tava CCXP nesse ano passado agora. Eu fui de... Olha, as fantasias que eu já fiz, ó. Príncipe-Ada. Príncipe-Ada foi o pior. Porque ser He-Man é fácil. Ficar lá seminu, tanga de pelo, bronzeado. Eu quero ver botar aquele veste rosa. O Robin também do seriado dos anos 60 também foi foda, cara. O Robin do seriado dos anos 60. Mas o Robin do seriado dos anos 60 foi uma aposta. Porque o amigo meu falou assim... Foda-se, mas você fantasiou, cara. A aposta foi maneira, foi o seguinte, o amigo falou assim, cara, você só faz essas fantasias aí no... Porque acontece, a primeira vez que eu usei a fantasia do Robin foi no carnaval. E como é que foi? O amigo meu falou assim, tu só faz essas fantasias de guerreiro fodão, gladiador, caralho, pra pegar mulher. Eu quero ver tu fazer a fantasia escrota e pegar mulher. Aí eu falei, tá, escolhe uma fantasia. Ele falou, quero ver essa fantasia de Robin. Maluco, aquele desafio aceito, sabe, do Barney Stinson. Challenge accepted. Moleque, eu fiz a fantasia do Robin com meia, sapatinho de duende. Aí parecia o Peter Pan de máscara. Parecia que o Robin tinha roubado o veneno do Bane, sabe? Parecia que o Peter Pan tinha roubado o veneno do Bane. Chegava nas mulheres, falou assim, então, eu sou estagiário. Eu tenho que trabalhar de dia enquanto ele dorme de noite. E aí, cara, ficava só chegando em mulher fantasiada de super-heroína, sabe? Porque era mais fácil o approach, né? Foi épico isso. Mas engraçado, mas o dia que eu ri mais do Rex, de fantasia, ele não tá numa fantasia escrota, tá numa fantasia muito maneira. Ele também perdeu uma aposta. Foi no filme 300, você lembra disso, Rex? 300. Na pré-estreia 300, que nego desafiou, fez uma aposta com o Rex lá, não sei o que, ele perdeu, então você vai ter que ir de espartano, de Leônidas, na pré-estreia do filme. Ok, 00:01 no inverno. Meu irmão, tava um frio do caralho, tinha chovido. Tá o Rex com os mamilos de fora, bicho. Tremendo que nem varabete na fila. A galera olhando pra ele e falando, what the hell? Sabe? E eu nego de casaco, cara. Tudo um frio do caralho. E o Rex tremendo. Cara, como eu ria, cara. Não, e sabe o que foi mais engraçado dessa porra? As pessoas ficavam pensando que eu tava trabalhando pra divulgar o filme. As pessoas batendo foto comigo. E o mais bizarro, a minha mãe tava no cinema. Foi. A tia Maria tava lá. Foi mesmo. Eu falei assim, na hora do desesparto eu tô com medo de quem ficar na cadeira da frente. A cadeira da frente ficou vazia. Ninguém sentou. Eu acho que realmente, assim, o mais longe que eu já fui pra interpretar o personagem foram nos lives, cara. Que você vai ter que agora utilizar a fantasia daquele personagem. E aí, pro meu caso, seriam os lives de Dark World, enfim, da White Wolf. Pô, por falar nisso, esse último foi muito maneiro, as fotos que você tirou, hein, cara? Pô, ficou legal, né, cara? Pois é, eu fiz o vampiro e foi até ok, assim, eu comprei lente esclerótica, aquela que cobre o olho inteiro, eu comprei uma lente vermelha, aí, pô, a jaqueta com o símbolo Bruhá nas costas, eu fiz também. Cara, eu comprei plástico termogênico pra fazer a dentadura, aí prendi lá os dentes no plástico termogênico, moldei ele no céu da boca pra poder prender. Fiz a parada toda. Isso é o mais longe que eu já fui. Agora, anteriormente, jogando live de Dark World, cara, eu já fiz um que eu raspei a cabeça inteira, botei os símbolos, porque era um mago Nefandi. E aí eu fiz os símbolos com tinta, runas, na cabeça inteira, naquele estilo do filme do Conan, quando o Conan morre, sabe? E aí trazem ele de volta, que tem todas as runas desenhadas no corpo. Bicho, eu fui parado pela
polícia na saída do live. De terno, gravata, cabeça raspada, todo desenhado, sabe? A cabeça, as mãos e tal. Fui parado pela polícia. Onde é que você tá vindo? Tô vindo uma festa. Uma festa de sexta-feira 13, irmão? Live é uma coisa que eu joguei by night aqui na cidade onde eu moro, e eu tive que interpretar também vampiro, um Ravenous, que era amigo de Lupino. E então eu tive que fiz, e eu acho que foi o mais longe que eu tenho. E daí quando você tem que se fantasiar e interpretar nesse ponto, daí você apela pro estereótipo também, né, cara? Porque isso te ajuda bastante. Com certeza. O mais longe que eu fui foi um live, que foi um live que eu fiz com... parado pela polícia. Ah, tá. Então, é o mesmo live, tá, galera? Era um live que eu fiz com o Eduardo, que a gente fez num play, que era da Batalha do Apocalipse. Antes do Eduardo escrever e tudo, que a gente jogava, a gente, vamos fazer um live? Vambora. Aí a gente liberou pra galera fazer qualquer personagem, World of Darkness e tal, e também pra fazer personagens antes de demônios. E eu tive que interpretar, porque o personagem era meu, né, o Orion. Então, caraca, vamos lá, vamos deixar a barba crescer, vamos não sei o quê. E, cara, tava um calor, era um verão, cara, e eu tive que botar blusa de botão, colete, terno. Eu peguei uma bengala, cara, da minha avó, cara, que parecia toda retorcida lá. Comecei a colocar pedaços de metal e escrever e pintar runas. E eu tinha que mancar de uma perna, que o Orion mancava de uma das pernas para esse live. E, cara, ficou bastante legal. Mas foi o mais longe que a gente foi. Até um coração de boi congelado a gente pegou pra essa live. Caraca! Essa live foi irada. Porque essa live foi irada. Tive uma entidade que aparecer nessa live, quem conjurou, Shimu, fui eu. Pois é. Não deve saber, mas eu já consegui vomitar no Gandalf. Eu era um mago aprendiz do Harry Potter e eu bebi demais na maior festa de fantasia que teve aqui em Londrina, e eu vomitei no Gandalf, cara. Porra, eu que tava de Gandalf, caralho. Porra, foi foda. Nossa, a gente tava lá, ele de Harry Potter lá e eu de Gandalf, cara. Isso de Gandalf e tal, meu, com cetro e tudo certinho, aquela barba gigante e tudo. E daí rolou uma treta na nossa frente, assim, tipo, sei lá, uns 10 metros mais ou menos, sei lá. Uns 10 metros da gente, uns caras começaram a brigar. E a polícia, em vez de chegar lá e separar a galera, eles simplesmente decidiram jogar uma bomba de fumaça, de efeito moral, sabe? Pra dar uma limpada na galera. Era muita mesmo. Não dá pra fazer uma nebulização, né? Para pensar. O Harry Potter e o Gandalf começam a cair na porrada. Tu faz o quê, irmão? Bomba de fumaça, cara, e vaza, sabe? E reza pro raio bater em você. Não, mas deixa eu te contar, Rex, você não sabe. E o cara jogou, e não é o exemplo da magreza. E eu tô muito longe disso. Os caras soltaram, só que a gente já tava trollado, porque a gente tinha bebido no estacionamento, cara. Antes de chegar, a gente já entrou louco. Foram 2 garrafas de uísque e uma de tequila, em 6 pessoas. Uma das regras do live é: não beba, não toque e não porte armas de brinquedo ou de verdade. Pra lembrar a galera do lado. Faz sentido. Jogou a bomba, o bardo passou mal, cara. E no que ele passou mal, ele desmaiou. E tava a Prix de um lado, o bardo do outro. Cara, eu não sei de onde que eu consegui força ali. Eu peguei o bardo, porque a galera tava quase sendo pisoteada, porque começou a correr, né? E daí o que acontece? Eu peguei o bardo num braço, coloquei a Prix quase no ombro, assim, que é a esposa do bardo, e saí da fumaça, assim, meio que tancando lá a galera e atropelando assim, meio que dando aquela empurrada básica, assim, só pra sair. E ele desmaiou, apagou. Daí a gente falou, vamos ter que levar ele pro ambulatório, né? Os caras têm ambulatório montado nessas festas. Olha assim, longe pra caraca, cara. Eu e o Espiga, o cara que joga na nossa mesa também, falou, vamos ter que levar o cara. E daí vamos colocar o bardo nas costas, apagadaço, mole, que daí já é mais foda carregar o cara ainda. Literalmente o peso morto, galera. Mas é o estereótipo perfeito de mago que não aguenta bebida, cara. Pô, e o outro mago na adrenalina, né, velho? Só pra superar essa parada. Mas agora, mudando de assunto aí, Rafa, estereótipos, qual o limite, cara? Eu responderia essa da seguinte maneira: estereótipos, evite a qualquer custo. A graça da mesa é a variedade de personagens. Crie algo original. Evite o estereótipo porque ele é chato. O que define o estereótipo, Rafael? Aquele personagem vai ser o bárbaro, e o bárbaro vai ser forte e burro, ou forte, pelo menos, e ignorante, independente de ser inteligente, que o Conan nem era exatamente burro, ele só era ignorante. Então, assim, eu acho fuja do estereótipo. Você não precisa ser um nerd gordinho,
Você não precisa ser o bárbaro, o ignorante. Fuja do estereótipo. Crie algo original. Eu acho que eu volto à primeira pergunta lá, né, cara? Eu não vejo problema de fazer estereótipo, sabe? Sinceramente. Eu acho que, assim, joga com o que você tá afim de jogar, sabe? Eu sempre falei isso pra minhas mesas. Sempre gente que, porra, chega e fala, pô, mas eu nunca joguei esse sistema, nunca joguei. Primeira coisa que eu falo, cara, tenta se divertir. Faz o que você vai se divertir. Você se divertindo, você libera esse seu lado, sua inibição, tudo, e você joga legal. Então, o estereótipo pra mim não faz tão mal, tá? Eu acho que a pessoa pode fazer o estereótipo. Eu já fiz estereótipo. Eu não acho que faça mal, não é isso, Shimu. Eu até entendo a utilização do estereótipo. E muitas vezes ela vai ajudar justamente o jogador iniciante. Concordo plenamente com você. Eu digo assim, não sabe o sapato que usa. Enfim, o sapato pode não servir no meu pé, mas serve no de outra pessoa. Exato. Por isso que eu tô falando na minha opinião também. Pô, pensar no personagem com conceito, tá? Fez o personagem. Pode ser um estereótipo. Pô, cara, teu personagem é tipo um powerhouse, né, cara? Pô, teu personagem é tipo... Tá, beleza, que eu tô afim de jogar. Mas às vezes dá aquela vontade louca de você jogar com um meio orc bardo, cara. Sabe? Amiga sua louca. Vou invocar aqui meu rage. Sai de fácil. E os meus poderes básicos eu uso sapateando. Então, cara... Olha, sabe? Amiglis, coleguinha, eu acho esse negócio de quer fazer estereótipo, faz, cara. Eu quero fazer uma mesa aqui, um é o tanque, outro é o não sei o que, tá legal? Todo mundo tá afim de jogar disso? Beleza, todo mundo faz. Todo mundo quer ser fighter, cada um de um tipo, faz. Eu não vejo estereótipos com tão olhos ruins, mas isso é a minha opinião, tá? Não, porque assim, quando a mesa é longa, queira ou não, mesmo que o personagem, o core ali, no momento da criação foi um estereótipo, o personagem vai ficar único, sabe? Por causa das experiências. Deriva naturalmente a uma personalidade única, sim. Verdade mesmo. Quando tende a campanha, é isso aí. E quando ocorre o contrário? Por exemplo, o personagem começa de uma maneira única, mas aí ele vai virando um personagem que você já tem muito na cabeça. Por exemplo, eu tô na fissura de jogar com pirata. Eu quero jogar uma aventura aí, vou ter que arranjar uma mesa pra jogar numa pirataria e tal. E eu, automaticamente, quando eu penso em pirata, me vem na cabeça de Jack Sparrow, tá ligado? Não consigo mais tirar ele da cabeça. Como é que vocês fazem isso? Pode até acontecer, mas eu nunca vi acontecer. Normalmente, o que eu enxergo em mesas longas, em campanhas, o personagem deriva para uma história única. É o seguinte, cara, assim, se eu enxergasse, nesse caso, o Jack Sparrow, eu falo, caraca, eu não tô conseguindo bolar alguma coisa aí. Eu ia procurar fonte histórica, entendeu? Eu ia chegar na história, de Corsário. Francis Drake, né? Certeza. Exatamente, ia procurar a história da época da Inglaterra no mar e tal, aquela da história do Caribe e tal. De repente aquilo ali podia me dar uma ideia. Não que eu faça fazer um personagem igual aquele personagem que eu vi, mas de repente as ações daquele cara que ele teve historicamente, caraca, que maneiro que ele fez. Porra, vou implementar isso, vou aproveitar isso. Esse gancho eu vou fazer um personagem. E não tem nada a ver com o Jack Sparrow. Eu procuro muito em fontes históricas, assim, quando isso dá. Poxa, mas aí eu vou fazer o Willy Caolho, cara. Bardo, aí eu acho que o mestre tem um papel também, maneira como o jogador desenvolve o personagem. Porque o personagem se desenvolve muito no nicho que o mestre dá para ele crescer, e seja inclusive através do gancho ou a falta dele. Se você tem um personagem na tua mesa que originalmente se parece com algum clichê básico, se o mestre souber estimular o jogador e utilizar o histórico do personagem da maneira correta, ele vai derivar para alguma outra coisa que se torna única. Entende o que eu quero dizer? Faz sentido isso pra vocês? Sim. Faz, mas qual é o problema? É aí que tá, na minha cabeça, eu não vejo problema. E o cara tá se divertindo fazendo clichê básico. De novo, como jogo, eu também não vejo problema nenhum, Shimu. Se o cara quer fazer um cara que é basicamente o Hulk num jogo de supers, tudo bem, não me vejo nenhum problema. O cara quer fazer um Conan num jogo medieval e é, sei lá, algo muito próximo, não é um problema. Até porque você tá vendo como um jogo. Mas eu acho assim, qual é a minha visão? É que se você tem uma história e você quer que ela seja interessante, inclusive para os jogadores, é legal que eles se desenvolvam e se descubram dentro dos personagens como algo diferente do que eles tinham originalmente criado. Acontece organicamente. Só que esse organicamente vai ser uma interação entre várias partes. É o personagem com o grupo de personagens, é o jogador com os jogadores, e é muito o jogador com o mestre. Então o mestre, às vezes, ao longo do desenvolvimento da história, pode utilizar certos ganchos para transformar esse personagem em outras coisas. Porque ninguém nasce e morre igual. Entendi. Você vai se desenvolver. Por exemplo, às vezes quer fazer um pirata mongol e não deixam. É histórico.
Mas uma coisa que já aconteceu com vocês, o personagem e o mestre levar o seu personagem pra um caminho que você não curtiu e você falar, porra, não tô curtindo mais jogar com esse personagem? Já aconteceu isso? A gente já viu isso acontecer. Amigos nossos já saíram de roda por olhar um sistema e falar, cara, não era o que eu queria. Não, mas não é bem sistema muito não, até porque o sistema, a galera que a gente joga, não joga muito sistemas indies assim, né? Não tem um Fate, não tem um Dungeon World, é mais o D&D, ou é um White Wolf, ou é um Five Rings ali, tal, e não sai muito disso, com histórias diferentes. Agora, já vimos, pela questão da história, do rumo da história, que acho que você quer dizer, Paulo, me corrija se eu estiver errado, se o rumo da história tiver, eu já vi acontecer, mas eu já vi chegar para um final, às vezes, no meio do jogo tem um certo atrito, você sente que o cara dá uma travada, e o mestre sentir, mas isso, na minha opinião, é resolvido na base da conversa, chegar no final do jogo, pô, que eu já vi acontecer. Vamos fazer aqui um brainstorm, galera? Eu senti que no meio do jogo teve isso. A gente faz muito isso lá no jogo. Rex sabe disso quando ele fica até o final, né? A gente faz muito isso lá. Qual foi o feedback do jogo hoje? E aí? Posso acrescentar uma coisa, voltando um pouco pra pergunta anterior? Sabe onde é que eu acho que o Rex brilhou como personagem, assim, foda? Que tem a ver com essa parte da interação com o mestre e com os personagens dos jogadores? Cara, lembra aquela aventura de Cthulhu que a gente jogou, que você fez um personagem que, a princípio, eu fui super contra, mas era um jogador de futebol do Mangueira Futebol Clube. Nossa, lembra disso? É o Rex, cara. Pra galera que tem uma pegada histórica, a Estação Primeira de Mangueira já foi um time de futebol que teve a maior goleada de todos os tempos. Eu acho que foi 27 a alguma coisa, sei lá. Eles tomaram um puta banho, o time terminou e acabou seguindo como uma escola de samba. Anyway, esse personagem, na qual eu, como mestre, era contra, jogava na mesa junto com o Eduardo, e o Eduardo era o empresário dele, e isso numa aventura de horror. Bicho, foi um puta personagem, fora do estereótipo que o Rex sempre cria, que é o Bárbaro. Não dá pra jogar com o Bárbaro numa aventura de Cthulhu nos anos 20. Aí ele me fez um personagem histórico que era um jogador do Mangueira. Bicho, funcionou pra caralho. Eu penso o Rex chegando contando qual que vai ser o plot do personagem dele. O mestre olha e fala, você tá de sacanagem, né, cara? Não, e pior que a história foi tipo assim, o Rafa falou que se passava no Brasil, e aí o que acontece? O que eu fiz? O meu era um jogador de futebol, eu pensei, aí que eu te falei, vem um fato histórico da coisa, que é sempre legal quando você sabe um pouco mais. Teve um jogador de futebol muito famoso chamado Heleno, que ele jogou pelo Botafogo, e ele teve uma história como jogador, mas acabou trágico, na pobreza e tudo mais. Até que fizeram até um filme sobre isso, e até quem faz o filme é Rodrigo Santoro. O filme é muito bom, por sinal. E aí eu falei, cara, vou fazer um cara no estilo Heleno. Porque os estáticos, assim, quando a gente foi fazer a ficha, eu falei assim, pô, ficou muito mais destreza. Eu falei, cara, então vou fazer um cara que é mais isso. Então eu fiz um cara que era mulherengo, beberrão, que tava tentando voltar pro time de futebol, tava tentando conquistar o espaço dele, tinha sofrido uma lesão e tava se recuperando, né, e afins. Só que o que o Rafael ficou puto do jogo foi que assim, eu não usava arma. E onde eu ia, eu levava minha bola de couro. Maluco. Era bolada nos outros, no bom sentido. As criaturas saindo da ilha, a gente tava numa ilha cercada, e aí começou a sair várias criaturas do mar, né? Aquelas criaturas de Cthulhu. Cara, eu comecei a dar bolada nos bichos, e detalhe, comecei a dar dano crítico. Então, cada bolada eu matava um, sabe? Pau! Aí a bola voltava encaixadinha. O nome do teu personagem era Roberto Carlos? Ou Branco? Isso. Cara, não, é Branco. Lembrando que o Branco já cegou um jornalista e deu um traumatismo craniano no cara. Matou um jogador. Ele matou um câmera. O cara matou o maluco com uma bolada na cara. Ele acertou a bola no câmera, daqueles câmeras que ficam ali, né, atrás do gol, pra bater o momento da foto. Mas foi o mesmo que ele cegou, que ele matou? Não. Teve um cara que ele matou e teve um jornalista que ele cegou com uma bolada. Não é um caso só, né, velho? O cara tem que registrar o pé, meu irmão, com arma branca. O meu personagem era baseado no Heleno e no Branco. Mas sem sacanagem, a interação do Rex com o Eduardo, que era o cara meio canastrão, que era um jack of all trades, gordo, escroto e tal,
e que era, assim, bizarro. E o empresário dele, né? Aquilo foi genial, cara. Foi muito bom. A puta interpretação. O Rex, pra completar aí, cara, faz a frase do Romário no maior carioquês possível aí, do peixe. A gente joga com talento, faz com disposição, e quando vai ver, é gol. Caraca, isso aqui. São jogos que divertem a gente, a verdade é. Tinha pagode do Romário, né, cara? Ô, Rafa, então eu pergunto pra você aí, cara. Qual é o equilíbrio entre história, interpretação e status? Não tem equilíbrio. Você, como jogador, tem que interpretar independente de morrer e independente da história. Mesmo que você seja disruptivo. Eu acho que o status que ele tá falando é os dados mesmo de valores de habilidade, sabe? De personagem. Não, o status, os atributos. A rolagem de dados vai determinar teu sucesso. Agora é o seguinte, a minha questão com a interpretação é, você tem que manter a coerência interna do teu personagem, mesmo que ela seja disruptiva pro grupo e mesmo que ela seja detrimental pro sucesso da história. Porque um bom mestre vai saber contornar isso e gerar ganchos na sua falha. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que o Rafael falou muito bem, é uma parada chamada coerência. Eu acho que você tem que ser coerente com aquilo que você criou pro seu personagem e pelo que a classe ou raça, enfim, determina um pouco pro personagem. Não levar a ferro e fogo, porque o que dá de uma raça, por exemplo, é a visão geral da raça, né? Lógico que você tem benchmark, né? Uma meiuca e um tons de cinza. Mas eu acho que a coerência é bastante importante, porque às vezes você pode aliviar para a questão da história e para a questão do grupo, não vou fazer isso, não vou causar um distúrbio no grupo, não sei o quê, e lá na frente você querer ser coerente. Mas aí você vai estar sendo incoerente, porque lá atrás você agiu de um jeito e agora está agindo de outro. Aí o nego pode falar, pô, mas lá você agiu assim, por que você está sendo assim agora e tal? Então eu acho legal isso que o Rafael falou, de ser coerente com o personagem que você fez, tá? Independente do nível da história que tá e tal, o mestre aí tem que ter um rebolation aí, porque tá vendo, se ele permitiu, né, todos os personagens que são feitos são permitidos pelo mestre, se ele permitiu, ele tem que dar o rebolation dele lá pra encaixar isso tudo aí. Exatamente, consenso e bom senso, né, velho? São as duas coisas que tem que ter, cara. Sim. E personagens que mudaram a sua visão do mundo, cara? Em mesa eu diria que é pouco provável, porque eu trato os personagens com personalidades separadas da minha. Então eu posso interpretar alguém que seja muito diverso de mim sem ser permeado por essa visão de mundo necessariamente, porque ela não é coerente com a minha pessoa. Agora, em termos de livro, rapidinho, o Raistlin do Dragonlance foi um personagem que me mudou a visão de mundo. O Poe Atreides do Duna mudou a minha visão de mundo. E muito lá atrás, quando eu era garoto, um personagem chamado Armagedon, de um quadrinho chamado A Era Metalzoica, me mudou muito a visão de mundo. Por quê? Porque não eram heróis rude, no geral. O Raistlin era levemente filha da puta. O Armagedon... Levemente. Chaotic Evil, cara. Não é Chaotic Evil, mas ele não é Chaotic Evil. A ficha dele tava Chaotic Evil. Nunca foi Chaotic Evil. Caótico neutro, no máximo. Naquelas aventuras prontas e tal, de Dragonlance então, é Chaotic Evil. Eu tô aqui em frente ao box do Dragonlance. Vai falando aí, Rafael. Bom, vamos lá. E o Poe Atreides, porque era um cara lawful neutral e era um baita de um personagem super bem construído pelo Frank Herbert. São personagens que mudaram a minha visão de mundo. Amo Duna, gosto muito de Dragonlance e acho Era Metalzoica um puta quadrinho. Por sinal, um artista muito legal que fez ela, Leon Jadred, minha grande dica. Uma parada que eu tive muito grande com essa parada de visão de mundo, com RPG, foi uma coisa principalmente com a crítica, sabe? Eu mudei como criticar as pessoas com relação ao RPG, porque teve uma época que eu tava num determinado mundo lá, que eu tava jogando, eu virei um rei, sabe? E eu tinha que tomar algumas decisões. Além das jornadas que eu fazia junto com o grupo, eu tinha que tomar algumas decisões, assim, no reino. E várias pessoas me davam vários palpites e criticavam e tudo mais, normal. Porém, cara, você começa a ver que a crítica, ela só é construtiva. Na verdade, esse é o meu ponto de vista, e era o meu ponto de vista do meu personagem, que foi o que mudou o meu na vida real. Quando ela vem com uma sugestão de melhora, ou quando ela aponta realmente uma falha no processo, entendeu? Ou não uma crítica só por crítica, ela tem que vir pelo menos com uma sugestão de melhora. Porque senão foda-se, deixa eu continuar do jeito que eu tô fazendo, entendeu? É a parada que o meu rei falava, sabe? Os caras vinham criticar e não davam uma opção ou uma sugestão de melhora, né, pra minha análise e tudo mais. Quem é o rei aqui nessa porra?
Pelo menos por aí. Então esse personagem mudou muito minha maneira de ver essa questão de crítica aí no RPG. E um outro personagem também que mudou muito essa questão de interpretação e tudo mais, e tem até um pouco o que o Bardo fala desse personagem dele, pô, os caras não confiam em mim e tudo mais, é por causa do instinto caótico que ele tem, sabe? A galera não confia nele porque ele tem uma parada muito caótica. E aconteceu isso comigo, eu aprendi que eu era uma pessoa... mais protetora, como a gente estava conversando aqui, né? Que tipo, mais focada em proteger, assim, uma característica minha, Paulo, e não minha dos meus personagens, que eu descobri isso nas mesas, sabe? Foi uma sessão de terapia ali no divã do RPG. Pra mim, cara, assim, da literatura, eu sempre gostei muito do Lovecraft, mas eu gostava muito do Robert Howard, né, cara? Então, um personagem que mudou a minha questão de perspectiva sobre personagem foi Tarzan, porque mostrava o quão adaptado o humano poderia ser em um ambiente diferente, sabe? Por causa de dois mundos, dele ser filho de dois mundos, então isso me arremeteu muito no futuro depois sobre demi-humanos e tal, o meio-elfo, que eu faço muito meio-elfo e tal, ser filho de dois mundos e de nenhum ao mesmo tempo. E Conan, né, cara? Conan, eu era fãzão da Espada Selvagem, de Conan, isso me deu dicas e abriu muito a minha cabeça para essa questão. E eu tive uma experiência muito parecida com o Paulo. E dentro de mesa de personagem meu, foi quando comecei a jogar lobisomem e o meu personagem foi votado pela galera como alfa, né? Ele é o líder. E, cara, ali eu comecei a sentir, de repente um pouco menos, porque o Paulo falou que era rei, né? A responsabilidade de suas decisões, sabe? Sobre o que fazer, que decisões tomar, como administrar, sabe? Dar um boom de responsabilidade na sua cabeça. Pode ser um jogo, RPG, mas você pensa assim, né? Eu incluo ainda no Shimu aí uma coisa importante que ele não falou, mas assim, quem conhece ele anos sabe. Super-Homem? O Shimu sempre foi um grande fã do Super-Homem e ele sempre trouxe isso pros personagens dele, principalmente o lado protetor e o lado heróico. Então quem joga com o Shimu, principalmente jogo de Heroes, sabe que ele sempre puxa pro lado kryptoniano, o lado, sabe, heróico, seja na forma de clone, seja na forma de um universo paralelo, enfim, ele sempre traz essa coisa do lado heróico pros personagens dele. É por isso que eu acho que o Shimu nunca conseguiu jogar com vilão como personagem. Não consegui. Apesar de fazer uns vilões bem escrotos. A maioria dos personagens que eu faço são Woods e a classe que eu mais joguei é Paladino. Realmente a influência do Super-Homem é muito grande pra mim desde pequenininho mesmo. E lendo, porque, porra, pra mim, o que era o Super-Homem? Era um cara que poderia conquistar o mundo, mas ele salva o gatinho na árvore, sabe? Ele tenta o diálogo primeiro. Ele não usa o poder da força dele logo de cara. Ele tenta o diálogo mesmo sendo um ser super poderoso. Então isso sempre me cativou bastante, sabe? Pô, o Super-Homem é um cara foda mesmo, né? Mas eu prefiro o Batman. Você é o único que tem. A maioria prefere. O Rex também é um grande advogado do Batman, que na minha opinião é um mendigo dos super-heróis. Nossa, que calúnia, cara. Ô, louco. É um mendigo, Rafael, desculpa, tem que desconectar, foi mal. Não de nada, é um mendigo dos super-heróis. Ele nem tem poder, cara. Ele é foda. E personagens com cunho político, cara, como fazer? Essa é interessante. Eu diria assim, primeiro, tem RPGs ou universos dentro do RPG que são naturalmente políticos. Dois muito óbvios são toda a linha da White Wolf, e talvez mais do que todas as outras, porque é mais conhecida também, Vampiro à Máscara, em que você vai ter clãs com ideias e visões de mundo diferentes. E no AD&D eu diria que principalmente o Birthright e o Planescape, por causa das facções. Agora, Birthright é muito bom, cara. Pois é, de onde tirar ideias? Leia Transmetropolitan, um quadrinho muito, muito legal. Recomendo pra cacete e é altamente político no sentido mais óbvio do termo. Excelente pra dormir também. Que eu li é cansativo e chato pra caralho. Porra, chato pra caralho. Mas é a ideia do sapato de novo. Vai servir em muito pé, vai não servir num monte de outros pés. Mas, cara, é o cara que usou o óculinho? É o óculinho redondo? Isso. Eu tô ligado. Quer ver um exemplo? Leia quadrinhos europeus, cara. Lá tem muitos personagens que são muito influenciados por política. Até o próprio... Isso que é tudo um saco também. Vou falar uma gráfica nova aqui, Rex, que você vai falar que gostou de ler. Se você não falar que gostou de ler, você tá mentindo pra você mesmo. Galactus Surfista Prateado do Moebius. Achei um porra. Maravilhoso.
porre. Que falam do... Ah, para, Rex. Porre. Você tava falando outro dia, cara. O único escritor bom de quadrinhos, o cara que fazia Druna. Esse era excelente, rapaz. Nossa. Fez a minha adolescência ser muito feliz. Em Druna tem efeito colateral. É por isso que o Rex tem esses bracinhos pequenos, né, cara? Então é um pouco bem maior que a esquerda, né? Heavy Metal é uma revista, a Metal Hurlant, francesa originalmente, depois publicada nos Estados Unidos e que ganhou o mundo a partir dali. É um quadrinho europeu do caralho. Leia, principalmente as versões americanas são excelentes nas suas seleções de histórias. É muito legal. Recomendaria Vida Louca também. Foi publicado no Brasil com o nome de Vida Louca. Também é um quadrinho interessante no sentido político, não partidário, mas no sentido de exposição da tua vida como um elemento político. Assim. Não li, mas é legal. Eu aconselho essa gráfica nova que eu falei, Surfista Prateado e Galactus do Moebius. Maravilhosa. Não só política, como religiosa também. Ali mostra uma visão tão político-religiosa. Ali tem um contexto, é fora de cronologia, é a primeira vez que Galactus vem à Terra e o Surfista vem à Terra e tal, e mostra um conceito não só político como religioso em cima de uma divindade. É muito bacana, cara. Lembrando que ler política, pega o jornal. Tá chique. Bom pra caralho, barato. Tá na internet. Tem várias Quer fazer política, vai ver Tropa de Elite, né Rex? Comendo, porra. Tropa de Elite 1 e 2, né? De respeito. Eu acho que tá vindo aí Doutrinador pela frente, vai ser um puta do filme político que vai dar muita ideia pra personagem. Eu acho que ele vai lavar a alma de muita gente. O Doutrinador nada mais é que o Justiceiro, cara. É o Punisher. Sim, realmente concordo com você, só que eu acho que ele tem um viés um pouco mais político do que o Justiceiro. Porque ele mata político, né? Justamente, só por isso. Ele é seletivo. Um quadrinho político interessante também, Judge Dredd. Leia Judge Dredd. Judge Dredd é bom. É bom também. Vou dar o braço pra você. Muito melhor que os filmes, esquece os filmes que não são necessariamente ruins, mas leia o quadrinho do Judge Dredd, que é brilhante. O Watchmen também foi muito bom, né? Se você quer ver um quadrinho político, realmente político, eu recomendo a galera ver o Watchmen. E quer ler o Watchmen, e se for ver o filme... Se for ver o filme, veja o Watchmen versão estendida. Que consegue ser melhor que a versão que saiu pro cinema. V de Vingança é ótimo. V de Vingança é uma puta revistinha em quadrinhos, é muito foda. Essa é foda. Como é que vocês fariam um personagem político? Você? Cara, vou falar pra você que eu não faço ideia, mas eu acho que eu apelaria também pra Game of Thrones, cara, que é uma pegada um pouco mais caótica do que o normal. Ou mesmo House of Cards, onde é tudo sobre poder. Puta seriado também, muito bom. Chato. Eu fiz um personagem que era inspirado no V de Vingança. Era massa. Muito legal. E você, Rex? O Rex tá falando tudo é chato, pô. Ele vai fazer um jornalista. Eu quero saber o personagem político dele. É porque Bárbaro não faz política. Bárbaro dá porrada. E acabou. Paperboy é o personagem política do Rex, cara. É Tropa de Elite 1 e 2. Você sabe o joguinho do Paperboy, que jogava o jornalzinho nas portas? Ele é o personagem, não vai rolar ninguém. Então, quando eu me inspiro em personagem pra fazer personagem, eu sempre faço, dificilmente eu jogo com personagens que usam magia, né? Eu acho que, tipo assim, demora muito pra eles evoluírem e se tornarem poderosos. Então, tipo assim, eu sempre vou pros personagens mais físicos. Fighter, Ranger ou Bárbaro são personagens que são mais fáceis de eu conseguir equilibrar e ser alguém importante no grupo. E minhas inspirações de livro, que eu sempre tive, assim, foi, sim, Robert Howard, sempre foi o meu favorito. Call of Cthulhu, eu sempre gostei mesmo também do Lovecraft, Isaac Asimov também é legal. Isaac Asimov tem uma visão bem futurista da coisa, mas assim, e por que pareça, cara, eu gostava muito de ler aqueles livros de super-herói. Então os livros que eles lançavam do Batman, do Arma X, assim, sempre foram uma influência pra mim. Eu assumo que o que me levou a ler mesmo foi Robert Howard, assim, foi o que me deu prazer em começar a sentir gosto por literatura e começar a ver e tudo mais. E a figura do Conan sempre foi uma coisa muito maneira pra mim, assim. Então daí eu comecei a ir pra esses lados, assim, começar a viver outros tipos de história. Gostei muito de alguns livros que eu não lembro os autores, mas eram livros, assim, que eu pegava, assim, de tiragens pequenas, principalmente de futuro, de histórias de futuro. Eu gostei muito dos livros do 007, eu achava muito maneiro aquela coisa da espionagem, assim, então sempre fazia aquela coisa do conceito do malandro, às vezes, no personagem, era muito interessante de fazer. Essas foram minhas inspirações, cara.
Rei Arthur também, era arturiana. Foi também algo assim muito presente assim para mim em questão de literatura. Massa. Bom, galera, chegamos ao fim desse cast. Eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, gente. Começando aí pelo Shimu, cara. Obrigado mesmo, Shimu. Nada, coração, cara. Obrigado a vocês, pô. Sempre que quiser pode chamar. Pra jogar também, tá? Eu gosto de jogar RPG. Pô, a nossa mesa tá marcada, cara. Nós vamos libertar o Tis, fica tranquilo. Obrigado aí, Rafael. Obrigado por você estar aqui, cara. Obrigado por estar aqui de novo. O cast durou exatamente a minha garrafa de vinho. Acabou de acabar. Sério? Agora queria ficar bom, queria ficar puto. Obrigado, Rex. Obrigado por vir aqui no Taverna. A Taverna tá Valeu, galera. de portas abertas aí pra você sempre que você quiser chegar aí, gravar com a gente. O Rafael já tá aqui, ó. Já vem aqui, já tá comandando o cast já. Já tem um quarto no segundo andar da taverna que eu durmo durante o dia pra beber de noite. É bem isso. O Bardo, levanta esse som agora que tem vários personagens pra gente criar antes de encerrar esse cast. Falou, galera. Até mais. Até o próximo cast. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Falou, galera. Tchau, tchau. To go in the wall of her, let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hot, Kilkenny, a pub, the Guinness, pint, and a cabbage crap. The I don't wanna be paddy trap. We'll call it an Irish pub. Edmundo e tinha mais um jogador, cara. Eu tô lembrando quem agora. Na Vila da Penha, o cara me aborreceu. Queria mandar no meu time, mandar mais do que eu. Então, cara, nisso, aí se tem for coisa, fazer um ladrão, você vai deixar eu terminar ou não? Fala aí. Tô de pilha, Rafa. E eu sempre faço bárbaro. Sempre. Quando a possibilidade existe, é sempre um bárbaro. Caraca, o Dudu soltou uma vez de fazer uma aventura de piratas, assim. Um dia eu queria fazer uma aventura de piratas aqui. Rex, eu podia fazer um mongol de arco. Ele já queria enfiar o contexto do bárbaro no pirata, cara. Olha, em minha defesa, existiam piratas mongóis, só que foi no ano de 1200. Olha, Andressa, obrigado pelo carinho, pela paciência, me perdoe pelas besteiras que eu já falei ao vivo ou que ficaram registradas na internet aí. De coração, muito obrigado, e aqui vai um beijo meu com todo carinho pela sua paciência